Boa noite para você que acompanha o Mundo UFG. Hoje a gente vai falar sobre uma das unidades de conservação da universidade. Você conhece a Reserva Biológica da Serra Dourada? Não? Então acompanhe o programa. Eu inicio em nome da acessibilidade fazendo a minha autodescrição. Eu sou Gustavo Soares, eu sou um jovem adulto de pele clara, tenho os cabelos curtos escuros, uso um bigode, um cavanhaque. No momento eu estou vestido com uma camisa social azul clara e uma calça azul escura. Ao meu fundo é possível ver uma televisão com o logotipo do programa, o Mundo UFG, e ao fundo da TV uma parede colorida, em detalhes de verde, laranja e um pouco de vermelho. Bom, agora eu apresento para vocês os convidados que vão nos ajudar a desenvolver sobre esse tema tão importante, né, sobre a Reserva Biológica da Serra Dourada. A gente recebe a professora Vera Lúcia Klein, que é professora no Instituto de Ciências Biológicas da UFG e também é diretora da Unidade de Conservação da UFG. Seja muito bem-vinda, professora Vera, como vai? Professora Vera? Olá, é um grande prazer estar aqui. Sou Perfeito. professora do Instituto de Ciências Biológicas, da UFG, sou mulher negra e uso óculos, estou vestindo uma blusa clara e uma calça jeans escura. É um prazer estar aqui com vocês. Perfeito, professora. A gente recebe também Edson Duarte, que também é professor no Instituto de Ciências Biológicas da UFG. Seja muito bem-vindo, professor Edson, como vai? Olá, gente, como é que vai? Tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês. Em nome da acessibilidade também, deixa eu me autodescrever. Eu sou um homem de meia idade, cabelos grisalhos, estou usando uma camisa azul, e estou no meu gabinete aqui na universidade, no Instituto de Ciências Biológicas. Perfeito, professor. Bom, agora que você nos acompanha de casa, eu peço para que você nos siga nas redes sociais. Nós somos TV UFG no Instagram, no Facebook e no YouTube. Se quiser também, baixe o aplicativo da TV UFG. É só pesquisar na sua loja do celular e pesquisar TV UFG. Bom, eu inicio a nossa conversa perguntando para a professora Vera quando que foi criada, professora, essa reserva biológica e por qual motivo? Como é que foi feita essa demarcação? Então, eu esqueci de falar, né? Estou aqui transmitindo diretamente, né, do herbário da Universidade Federal de Goiás, que é a sede também da Unidade de Conservação, que estou aportando, né, para fazer propaganda, né? Vocês podem ver um quadro, né, um banner mostrando os setores da unidade. Bem, a Reserva Biológica da Serra Dourada, ela foi criada em 1969, né, oriunda de uma doação do governo do estado, né? Foi um espaço preservado do Cerrado, que foi doado à universidade com fins de sua preservação, desenvolvimento de pesquisas, né, e atendimento também ao público de uma forma geral. Porém, a universidade, após receber esse espaço importante, essa reserva, onde nós observamos várias espécies endêmicas, as espécies em vias de extinção, que nós estamos, né, num trabalho de conservação e preservação dela. Assim, foi posteriormente, em 1996, também inaugurado um laboratório com alojamentos para atender, para dar suporte a todos os pesquisadores de diferentes instituições que nos solicitam para que seus projetos sejam desenvolvidos nesse local. Então, hoje a gente tem uma grande demanda de publicações, de artigos que são produzidos, oriundos das pesquisas realizadas na reserva. Perfeito. Professor Edson, eu queria te perguntar que tipo de pesquisas são desenvolvidas
na reserva biológica. Quais delas o senhor pode destacar e qual que é a importância, né, desse tipo de pesquisa para a universidade, para a comunidade externa e interna? Bem, eu vou responder do que eu tenho conhecimento, do que eu trabalho, que é dentro da área de botânica. Na área de botânica, a gente faz levantamento de espécies vegetais que ocorrem lá na Serra Dourada, com a finalidade de compreender quais espécies estão lá, como elas estão, em que ambiente elas estão e como é que elas se relacionam com as outras espécies vegetais e muitas vezes com as espécies animais. Esse trabalho que eu tenho desenvolvido na Serra, tenho feito um trabalho de pesquisa lá há algum tempo, a gente buscou entender a disponibilidade e a formação de frutos e sementes nas espécies vegetais. Mas quando a gente olha os frutos de uma espécie vegetal, a gente começa a entender que os frutos carnosos, eles são possíveis de serem consumidos por animais. E quando eles são consumidos por animais, também é possível entender que eles são um recurso alimentar para os animais da região. Com isso, então, a gente começa a entender que, além de você, quando você faz a conservação, ou tem a ocorrência de uma espécie que oferece um recurso alimentar, você tem a possibilidade também de ter animais se alimentando e utilizando esse recurso. Ao mesmo tempo, informa para a gente que se os animais passar por ali ou consumir esse recurso, esse fruto vai ser levado a uma certa distância, sua semente junto, e aí essas áreas em que ocorre isso vão ser importantes para a conservação da biodiversidade de plantas e de animais em conjunto. Ótimo. A professora Vera mencionou na fala anterior que também existe um alojamento no local da reserva. Eu te pergunto, professora Vera, como era a dinâmica de pesquisa da reserva antes da pandemia e como é agora? Como que foi essa adaptação e quais os principais desafios que foram enfrentados pelos pesquisadores da universidade? Normalmente, né, para as visitações técnicas realizadas por cientistas, pesquisadores, alunos, né, da pós-graduação e graduação que desenvolve projetos de pesquisa no local, eles fazem uma solicitação, né, da visitação, eles encaminham seus projetos de pesquisas para a nossa unidade de conservação avaliar, então tem todo um critério, né, para o desenvolvimento das pesquisas e o uso dos alojamentos. Agora, visitas periódicas são feitas, né, independente de terem um projeto de pesquisa, como a comunidade de uma forma geral, ou visitantes, que têm um objetivo, né, de uma pesquisa ou na verdade, conhecimento mais profundo do Cerrado, podem, anteriormente à pandemia, entraram no nosso site, né, da Unidade de Conservação da UFG, e observam as regras, né, uma solicitação é feita com antecedência, tem um formulário, né, onde a gente solicita informações, o objetivo da visita, porque a gente precisa todo ano, nós elaboramos um relatório, né, com o índice de visitantes, objetivos, o porquê ela é procurada, né, por essas pessoas. Então, com a pandemia, nós tivemos que realizar elaborar uma regra específica, né, para esse período, no qual a gente restringiu o uso do alojamento, principalmente, né, a gente, na verdade, avaliamos as prioridades da pesquisa, de estar naquele momento, os solicitantes necessitam de assinar um termo de responsabilidade que eles querem visitar nesse período, né? A gente limitou o número de participantes nessas, digamos assim, expedições e frequências no alojamento, e, claro, com o uso, né, da máscara, do álcool gel e com todos os cuidados que vem sendo estabelecido para a manutenção da saúde de todos. Então, nós diminuímos um pouquinho no início da pandemia, né, que nós estávamos paralisados e montando esse material, essa documentação de regras de visita no momento de pandemia. Então, logo após a conclusão desse trabalho,
restauramos as visitações com um pouco mais de cuidado, restringindo o número de pessoas, né, e com isolamento. Então, por isso que agora a gente tem um agendamento, um número mais longo, para avaliar. Todas essas informações se encontram no site da Unidade de Conservação da UFG, à disposição de todos. E, professora Vera, existe uma procura pela reserva biológica de caráter turístico, assim, porque é uma região muito bonita, né, fora da comunidade acadêmica? Como que é essa demanda? Como que é o relacionamento? Então, isso existe muito, né? A reserva, ela se encontra, né, no município de Moçambique, de uma cidade bastante turística, que é Goiás, né, cidade de Goiás, onde recebe muitos visitantes, muitos turistas, que têm, né, têm um conhecimento da reserva e procuram visitar. Então, procuram de forma de visitações turísticas, são pouco tempo, é um dia, não usam o alojamento, também tem os critérios específico para esses visitantes turísticos, né, que querem conhecer. Então, isso também existe, né, todas essas informações no site da unidade, e principalmente ela é procurada pelos turistas não apenas pela beleza, né, do cerrado rupestre que lá existe, lá predomina, mas também pela famoso histórico que tem na região da Pedra Goiana, né, que agora, recentemente, a gente está restaurando um projeto da reitoria da UFG, do governo do estado, né, das prefeituras de Moçambique e de Goiás, que tem um interesse de restaurar esse projeto, né? Eles estão na busca de captação de recursos para viabilizar. E isso para os nativos, né, tem uma representação muito importante, que isso faz parte da história dele, né, dessa montagem. Se vocês puderem ver no painel que está logo atrás de mim, vocês vão ver que essa pedra, né, goiana, é um símbolo, né, do Estado, como foi considerado um dos símbolos do Estado, e que representa para a comunidade, né, um histórico deles. Então, por isso que a reitoria tem essa iniciativa de restaurar essa pedra que foi deslocada, né, há muitos anos atrás, né, e agora a gente sente essa necessidade, né, de restaurar, que desde 1965 que ela foi deslocada de forma, na verdade, aleatória, né? As pessoas não sabiam da representação que isso representava para todo o estado de Goiás. É uma grande missão mesmo poder recolocar essa pedra no lugar que infelizmente foi retirada. Professor Edson, eu pergunto para o senhor qual que é a sua avaliação em relação às pesquisas da área de botânica realizadas na reserva. Como que essas pesquisas ajudam na preservação do espaço? A gente sabe que o processo dessas pesquisas é longo, como o senhor mencionou. Queria que o senhor desenvolvesse um pouco sobre isso, por favor. Muito bom. Olha só, para a gente pensar na conservação do espaço, a gente precisa entender ele. O espaço da serra, a gente imagina a serra, ela não é só uma formação rochosa com um determinado tipo de solo, ela é um histórico de um processo evolutivo de solo, clima, ambiente, com plantas e animais também que estão interagindo lá. E por isso o espaço também, aparentemente, se a gente olhar no todo do estado de Goiás, a gente pensa, nossa, a área é muito restrita. Caminhar, subindo e descendo aqueles aclives, que é o que a gente faz quando a gente vai a campo, é muito demorado o deslocamento, não é um deslocamento simples. Então, esse levantamento das espécies vegetais que estão lá, quando a gente começa a entender, como a professora Vera acabou de levantar, espécies endêmicas. O que é isso, uma espécie endêmica? A espécie só ocorre naquele local. Ela não ocorre em lugar nenhum mais. E uma planta é muito diferente de um animal. Uma planta, quando ela ocorre no local, tem que desenvolver uma série de adaptações para resistir a qualquer condição que ocorra naquele local. O animal, se não está bom, ó, ele
sai de lá, né? Vai procurar outro local mais agradável. A planta não consegue fazer isso. Com isso, então, a gente começa a pensar, poxa, se uma planta está resistindo numa serra como essa, onde o solo é pedregoso, quem visitou a serra ou subiu parte dela vai entender o que eu estou falando. Tem muito cascalho solto. Se existe uma condição ali, existe muita adaptação. Isso precisa ser entendido, porque, inclusive, esse conhecimento pode ser útil para outras espécies que não estão naquele local e que a gente possa, naturalmente, incrementar espécies de interesse agrícola ou interesse econômico para esse conhecimento. Mas outro também é o interesse da conservação, que a professora levantou, do endemismo. Esse endemismo, se a espécie é exclusiva de lá, como, por exemplo, o pau-papiro, que também tem na Serra dos Pirineus, né, professora Vera? Outro local. E se isso se perder, acabou. Não tem volta mais. Não tem como refazer. Então, essas histórias da pesquisa botânica que vão ajudar a gente a entender a importância do espaço, junto com os organismos vivos que estão lá, as espécies vegetais e as animais que dependem delas também, ajuda a gente a pensar, então, na importância dessa conservação. E aí sim, se eu tenho uma espécie rara, uma espécie endêmica, uma espécie que é muito relevante para os animais, a gente começa, então, a definir espacialmente na serra as áreas prioritárias. E essas áreas prioritárias é que deveriam ser as prioritárias para a conservação, inclusive, e os cuidados no manejo delas. Perfeito. Professores, além de pesquisadores da UFG, a reserva já recebeu pesquisadores de outras instituições, instituições públicas, privadas, para realizar estudos sobre espécies, sejam de plantas ou animais que ali residem, vamos colocar assim. Professora Vera, por favor. Como eu já mencionei antes, né, nossa reserva biológica de Serra Dourada, ela é um potencial único, né? Ela está inclusa no parque, situada no Parque Estadual da Serra Dourada, e funciona como se fosse, comparando, né, claramente com um ovo frito, né, um qual a clara seria o parque e a gema seria a nossa reserva, que é o lugar mais alto do parque e mais preservado com formações rupestres. E por essa característica, né, da preservação, é uma área limitada que é administrada pela UFG e com acesso, né, com regras, como já mencionei anteriormente, nós temos todo um cuidado, um ciúmes, devido, como o professor Edson citou, nós temos muitas espécies vegetais e animais que são raros, em vias de extinções, que a gente precisa preservar. O professor Edson até citou no Tiboquina papyrus, que é considerada a planta símbolo do estado de Goiás, porque ela é única, ela só ocorre aqui, ela é endêmica. Então, nós precisamos, sim, preservar, né, esse potencial, assim como outras espécies, como a arnica e vários outros exemplares de orquídeas e outros grupos botânicos, né? Então, de fato, essa preservação, esse local, nós temos muitos ciúmes, né? Por isso que tem toda uma fiscalização na visita, toda uma normativa, porque a intenção de manter essas espécies, de manter essa ecologia e que seja o laboratório vivo de várias pesquisas de diferentes instituições. Nós recebemos, sim, pesquisadores nacionais e internacionalmente que desenvolvem pesquisa, que publicam artigos. Nós temos também um projeto institucional aqui da unidade de conservação, que é intitulado Flora dos Estados de Goiás e Tocantins. Inicialmente era a Flora do Estado de Goiás, né, porque as amostras coletadas foram no momento que os estados atuais de Goiás e Tocantins eram um estado único, né, do estado de Goiás. E após essa divisão do estado, nós tivemos que mudar, né, o nome, atualizar o nome do projeto para a Flora do Estado de Goiás e Tocantins.
E nesse trabalho, nessas publicações, que são vários volumes, 50 volumes, tem trabalhos de vários pesquisadores que também utilizaram a reserva e publicaram suas pesquisas, esses pesquisadores brasileiros e estrangeiros também. Claro que a principal é de artigos do corpo docente, de pesquisadores da UFG, né, por ser mais acessível, mas tem inúmeros artigos publicados e pesquisas realizadas de pesquisadores nacionais e internacionais. Muito bom, o tempo é curto, quero agradecer a presença da professora Vera, que continua com a gente no segundo bloco, e agradeço também a presença do professor Edson. Muito obrigado aos dois. A gente volta rapidinho, não sai daí, o intervalo é rápido. Até mais. A gente está de volta falando sobre a reserva biológica da Serra Dourada, que é uma reserva biológica a fim de estudos científicos que fica entre o município de Mossâmedes e a cidade de Goiás. Bom, nesse segundo bloco, a gente continua com a professora Vera Lúcia, que é professora do Instituto de Ciências Biológicas aqui da UFG e também atualmente diretora da Unidade de Conservação da UFG. E a gente recebe o professor Sérgio Sibov, que é professor na Escola de Agronomia da UFG, onde também faz parte do Programa de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento de Plantas. Seja muito bem-vindo, professor Sérgio. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, Gustavo. É isso? Isso. Gustavo, só uma pequena correção. Eu sou professor do ICB, Ah, sim. do Departamento de Genética, só que por causa de um projeto grande envolvendo cana-de-açúcar, a gente teve até recursos para construir um prédio novo aqui na Escola de Agronomia, e o meu laboratório ele se deslocou fisicamente lá do ICB para a Escola de Agronomia. Então, eu costumo brincar que é um enclave aqui do ICB na Escola de Agronomia, certo? Mas 99,9% do tempo eu passo aqui na Escola de Agronomia, certo? Perfeito, está feita a correção. Professor, vou te pedir a sua autodescrição, por favor. Então, meu nome é Sérgio Sibov, eu sou biólogo de formação, eu fiz meu mestrado e doutorado na área de genética e biologia molecular. Desde 2005 eu sou professor aqui da UFG, do Instituto de Ciências Biológicas, do Departamento de Genética. Em 2014, mais ou menos, acabou a construção, eu me mudei para cá, para a Escola de Agronomia, e as principais áreas de atuação na minha pesquisa é com propagação de plantas, melhoramento genético e conservação de espécies nativas do Cerrado pela técnica de cultura de tecidos de plantas. Muito bom. Muito bom, perfeito, professor. Você que nos acompanha, eu peço para que você siga a gente na rede social. Nós somos TV UFG no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Bom, eu inicio perguntando, professor Sérgio, a Escola de Agronomia e a sua especialidade, né, no Instituto de Ciências Biológicas, quais tipos de pesquisa o senhor já se envolveu desenvolvendo ali na reserva biológica da Serra Dourada? Então, basicamente, Gustavo, o que a gente desenvolve lá na reserva é um estudo A gente começou com plantas ornamentais, basicamente, com orquídeas e bromélias do Cerrado. A ideia, junto com outros professores aqui da própria agronomia, da parte de paisagismo, a gente queria tentar verificar a possibilidade de utilização dessas espécies, tá certo? Verificar o potencial delas para o paisagismo, porque o Cerrado ele é muito rico, a diversidade de espécies de interesse paisagístico é enorme. Então, a gente começou a fazer alguma pesquisa com essas famílias, né, as orquídeas e as bromélias, foi o primeiro passo. Depois, interagindo com o Departamento de Botânica,
a gente percebeu que muitas espécies que são até endêmicas ali na região da Serra Dourada, onde está localizada a reserva biológica, elas só ocorrem ali, naquele local, e elas estão sumindo, certo? Então, a gente começou a fazer um trabalho não só de pesquisa, de potencial uso, mas também de conservação, de tentar verificar, fazer um censo, né, tentar encontrar essas espécies endêmicas que só ocorrem ali na Serra e fazer todo um trabalho de cultivo in vitro, tentar verificar como ela se comportava nessas técnicas de cultura de tecidos, que tem a vantagem de acelerar o processo de produção de mudas. Então, isso seria interessante tanto para a parte de conservação, parte de estudos gerais, a parte de melhoramento genético, para a gente começar a utilizar essas espécies. Então, são estudos básicos. Então, basicamente, é isso. A gente começou com espécies ornamentais, mas a gente ampliou para outras espécies que estavam em perigo, né? Começou a conversar com o pessoal da Botânica e falou, olha, seria interessante dar uma maior atenção nessas espécies de lamiáceas, asteráceas, que isso a gente encontra lá na reserva, não só na reserva, mas naquela área ali da serra, e precisava maior atenção para a conservação. Perfeito. Professora Vera, quero te escutar em relação aos principais desafios em relação à conservação. A gente falou antes de vantagens, da importância da reserva. Quero te escutar em relação aos principais desafios em relação a manter a reserva segura para fim de pesquisas, enfim. Então, são vários, né, os desafios para a manutenção da reserva, dessa riqueza, desse potencial natural existente lá. Nós temos desafios naturais, né, temos dificuldade de captação de recursos, de entendimento, compreensão das pessoas, quando nós temos que restringir, né, a visitação, o tipo de visitação, nós temos que conscientizar os nossos visitantes, a preservação das espécies, de plantas, de animais, de solos. Então, nós temos desafios, né, desde controle de incêndios, que é natural, e alguns propositais. Então, a gente vem captando esforços, né, se unindo com várias entidades também ligadas ao Parque Estadual e outras unidades de conservação, visando ao combate, né, a evitar esses incêndios que tanto danificam nossas espécies, né, e maltratam alguns dos animais. Então, a gente também tem, né, que passar o entendimento para a comunidade de uma forma geral, não só a científica tem esse conhecimento, esse conceito da necessidade de preservar, de fazer um estudo consciente, né, evitando que a gente coloque em extinção algumas das espécies que são endêmicas, que são em vias de extinção e são raras e que ocorrem lá. Nós também estamos tentando, né, sempre a todo instante, trabalhando na captação de recursos, né, para que pudéssemos manter toda a estrutura da reserva, né? Nós temos lá há pouco tempo, né, nós implantamos serviço de internet, que as pessoas ficam isoladas, né, não tem telefone, não tem como se comunicar, então é um local isolado, né, onde que precisamos, acidentes acontecem. Felizmente, ainda não, durante a minha administração, nós não tivemos ocorrência de nada, mas a gente precisa ter uma estrutura, né? Nós precisamos avançar e melhorar nessa estrutura. E participar, a comunidade de uma forma geral, isso é um patrimônio de todos. Então, a gente precisa conservar. E o momento, né, da realização das pesquisas, dos artigos, é exatamente para que os pesquisadores possam estar divulgando
o potencial, todo o potencial existente lá, não só para o meio acadêmico, mas para a população de uma forma geral, que vai conhecer muitas das espécies que são medicinais, né, que são ornamentais, espécies nativas das formações do cerrado rupestre, mas que têm potencial de uso. Mas esse uso tem que ser controlado, tem que ser racionado, então a gente precisa dar essa informação e preservar. Acho que a preservação, o controle do ambiente, das belezas naturais ali existentes, a preservação é o principal. E nós estamos, como já falei também, a gente resgatando o histórico, né, da implantação, da restauração da pedra goiana, que é um símbolo, né, do Estado e das cidades, né, dos goianenses, que muitos deles, né, e a Serra, de um modo geral, ela é muito visitada por turistas em busca de conhecer essa tão famosa pedra goiana. Completamente. Professor Sérgio, indo nessa linha que a professora Vera estava dizendo, eu quero te escutar, baseado na sua experiência, qual que é a importância da reserva para os estudantes que estão em formação, esse laboratório tão rico, né, ao ar livre. Qual que é a importância essencial nesse processo de formação dos pesquisadores, alunos? Bom, nós temos à disposição uma área cercada, que tem um monitoramento 24 horas, com vigilantes, certo? Que você tem todo um trabalho, uma preocupação para combate a incêndios, com manutenção de aceros em volta da reserva, um laboratório, alojamento, uma parceria com o município de Moçambique, que também proporciona a gente colocar uma patrola ali no caminho para subir a serra, que é uma subida meio pesada, mas se tiver bem patrolado, né, organizado ali, o caminho fica extremamente interessante de a gente ter acesso ali à reserva. Enfim, ter a disponibilidade de uma área dessas é fundamental. Para um curso de ciências biológicas, por exemplo, você colocar os estudantes de graduação em contato com uma área de cerrado rupestre, que fica no topo da serra, mas também a mata na base, você tem uma riqueza não só de espécies vegetais, mas também de pássaros, de animais, que são mais difíceis de observar, mas tem todas as técnicas que você pode também verificar e observar esses animais também, insetos, aves. É uma riqueza muito interessante que, durante o processo, por exemplo, de graduação, né, de formação dos estudantes de biologia, é muito rico e tem que ser mais explorado, né? Acho que até que os professores aqui do Instituto não exploram tanto, não aproveitam tanto a área como deveriam, como poderiam utilizar e mostrar para os estudantes, certo? Acho que a Vera depois pode até colocar essa problemática. Também é uma área que eu já tive oportunidade de observar, né, de presenciar, quando escolas de ensino médio, ensino fundamental, né, quando o acesso também é feito uma boa manutenção, os veículos conseguem subir. Então, com um bom monitoramento, com guias, etc., esses estudantes também têm uma chance única de aproveitar a paisagem, que é muito bonita ali no topo da serra, onde a reserva se encontra. Não só a beleza cênica, né, da área, mas também, se tiver sempre, isso é super importante, né, uma monitoria, um guia mostrando riquezas, espécies, como é que aquele ambiente se formou, a importância da preservação daquele ambiente, um contato mais direto desses estudantes com o cerrado e o que é o cerrado, certo? Acho que é fundamental. Acho que essa é a grande oportunidade que a gente tem. Como pesquisador, ter uma estrutura dessa é um privilégio, tá certo? Agora, a universidade também, essa disponibilidade que ela, claro, né, com a pandemia, toda essa história, isso teve uma restrição, mas à medida que
as coisas começam a voltar ao normal, vacinação, etc., acho que essa retomada das visitas guiadas das escolas também é uma forma da gente também divulgar e colocar o Cerrado assim mais estrito senso, vamos dizer assim, né, em contato com os estudantes de diversas escolas de diversos níveis, tá certo? Não só os estudantes, mas também professores também, né? É uma educação continuada que eles podem ter também lá em contato lá com a reserva. Completamente. Professor, a gente fala muito sobre extinção de animais e claro que existe extinção de plantas e vegetais. Na sua avaliação, o que se deve isso, além dessas causas que são noticiadas normalmente na mídia, como incêndios? Quais são as outras causas que podem levar à extinção de espécies específicas? Então, Gustavo, eu acho que um dos pontos que a gente, no pouco tempo que tem aqui, acho que vale a pena a gente estressar esse ponto, é educação, conhecimento, informação. Acho que falta de informação, falta de educação é um dos itens que leva as espécies à extinção. É claro que a expansão agrícola, a fragmentação ocasionada pela ação do homem, né, a ação antrópica em diversos ambientes, não só no Cerrado, a gente está vendo essas notícias que estão acontecendo na Amazônia, na Mata Atlântica, nos diversos biomas. A ação do homem, quando ela não é bem estudada, planejada, ela causa vários impactos. Ela sempre causa impacto, mas você tem formas de minimizar. Mas assim, se você traz informação, se você educa as pessoas e mostra a importância do bioma, a importância das espécies, a riqueza que a gente tem no Cerrado, que é muito rico, é muito biodiverso, só que as pessoas talvez não percebam isso por falta de conhecimento. Um fazendeiro, um sitiante mesmo, né? Quando ele vê um cerrado, fala, isso aí é mato. Mas talvez, se tivesse maior oportunidade de divulgar o conhecimento dessas espécies, tanto a parte até ecológica, das interações entre essas espécies, eu acho que a visão que as pessoas teriam em relação ao cerrado, às plantas, animais e até os insetos também, seria outra, certo? Então, eu acredito que esse ponto de informação, de educação, é fundamental. E a falta de informação, a falta de educação, eu também acredito, eu coloco como um dos pontos básicos, né, de ameaça em relação às espécies, não só no Cerrado, como qualquer outro bioma aqui no nosso país. Professora Vera, a senhora está por aí? Sua câmera está fechada? Por favor. Estou aqui. Professora Vera, a gente estava falando sobre educação continuada e eu pergunto para a senhora como que essas pesquisas na reserva biológica ajudam em um novo pensar, em novas formas de preservação. Eu ainda não te vejo, agora sim. Como que as pesquisas realizadas pela UFG na reserva ajudam nesse novo pensar, em novas formas de preservação? Então, eu concordo plenamente, né, com o professor Sérgio Sibov. É imprescindível, né, a educação ambiental, né, por isso que nós permitimos a visitação de grupos acadêmicos, né, de escolas de ensino médio, superior, para que, e claro, acompanhados dos seus respectivos professores, seja uma aula expositiva para explicar não só as espécies, mas a ecologia e a importância da preservação desse acervo natural. É muito importante, né, que a gente tenha não só a publicação de artigos, mas que esses artigos sejam divulgados, sejam apresentados para a comunidade de uma forma geral, né? Porque o cientista ele tem a busca dos artigos, mas como a gente externar isso para a nossa comunidade, falar do potencial, né, para os turistas, então isso é importante, então isso é uma nova visão que a gente tem hoje, inclusive com as mídias sociais, né,
Nós temos aqui na unidade de conservação o nosso Instagram, né, que é @herbariofg. Temos também o Facebook, que é @herbariocufg, e também onde nós divulgamos vários aspectos, várias pesquisas, várias participações da unidade, e recentemente nós até estimulamos a participação de um estudante de graduação do curso de Ciências Biológicas a concorrer um prêmio, né, que é chamado de Prêmio Verde, no 70º Congresso Nacional de Botânica, que é um evento promovido pela Sociedade Botânica do Brasil. Então, eu acho que todos os artigos, né, não só que sejam publicados, mas que sejam divulgados, né, de várias formas. A gente também aproveita, a gente atende aos estudantes, né, em diferentes eventos, ou marcando, o Sérgio sabe disso, né, a gente trabalha com o espaço das profissões, a gente vem contribuindo com uma série de ações visando informar o público o que representa a unidade, qual a importância de preservá-la, assim como o herbário, assim como o nosso Bosque Augusto Saint-Hilaire, que são setores aqui da unidade de conservação. Então, é muito importante, a reserva é muito procurada, né? A gente tem uma área limite, né? Que a gente, limitada, na verdade, e que a gente procura colocar à disposição, mas de uma forma que as pessoas compreendam que a gente precisa ter as regras, né, para ter amanhã, conservar esse ambiente para os nossos futuros, né, estudantes, pesquisadores, terem esse prazer que nós estamos tendo agora de conhecer esse patrimônio. Perfeito, é muito professora. importante. O nosso tempo é curto, peço desculpas, professora. Queria agradecer a presença dos dois professores. Conto com a presença dos senhores em próximas pautas. Muito obrigado mesmo. A gente vai para um breve intervalo e logo a gente está de volta. Estamos de volta. Agora a gente confere como uma pesquisa da área da psicologia analisou como as obras da artista Frida Kahlo ajudam pacientes com câncer. Quem conta pra gente é a Letícia Brito. Frida Kahlo nasceu em 1907 no México. Aos 6 anos de idade, teve poliomielite, por isso andou mancando a vida toda, além de ter tido pernas desproporcionais. Aos 18 anos, sofreu um acidente de ônibus e teve muitos ferimentos graves, incluindo alguns na espinha e na pelvis. Ficou inconsciente por várias semanas. Quando acordou, o pai Guilhermo Kahlo projetou uma forma de ela pintar deitada e com um enorme espelho no teto de sua cama para se ver. Anos depois, ela mostrou suas obras ao renomado artista Diego Rivera. Ele viu potencial artístico no trabalho dela. Os dois se encantaram um pelo outro e se casaram em 1929. Ambos tinham outros casos enquanto estavam juntos, mas o envolvimento de Diego com uma das irmãs de Frida realmente impactou a artista. Eles se divorciaram, mas reataram. Frida engravidou várias vezes, mas, por consequência de seus problemas de saúde, sempre sofria abortos espontâneos. Se consagrou como artista pintando autorretratos que representavam ela mesma e suas emoções. Frida faleceu em 1954 com pneumonia. Foi uma história de muito sofrimento, ela passou por muitas dificuldades ao longo da vida dela, teve acidentes, teve cirurgias, passou muito tempo em tratamento e hospitalizada. E na arte dela a gente pode ver assim, tanto uma tentativa de contato consigo mesma, né, e uma expressão de toda a dor e esse sofrimento dela, mas também nos traz um pouco de sensação de esperança. Então eu penso que no hospital, por a gente estar no hospital, por a gente estar lidando com doenças crônicas, né, então graves, que seria uma forma das pessoas se conectarem com as obras da Frida, né? A psicóloga e pesquisadora levou as obras até 10 pacientes do Hospital das Clínicas da UFG em tratamento contra tipos de câncer relacionados ao sangue: leucemia, linfoma, mieloma múltiplo e mielofibrose. Metade dos pacientes com idades entre 20 e 30 anos e a outra metade formada por idosos.
Os pacientes já eram acompanhados pela pesquisadora antes de começarem a participar desse estudo, feito durante a especialização da Gabriela em hematologia e hemoterapia no Hospital das Clínicas da UFG. Eu perguntava primeiro se alguém já tinha ouvido falar na Frida, né? E aí explicava um pouquinho que ela foi uma artista mexicana, que ela fez alguns quadros. E aí eu contava só isso, assim, para também não interferir no que eles iam me trazer. E aí no final, assim, depois que eu mostrava uma figura, uma por uma, né? Mostrava a primeira, a gente conversava um pouco, foram 6 figuras. E aí como eles viram que era a mesma mulher sempre, aí às vezes eles perguntavam, né? Tipo, ela pintava ela mesma? E assim, teve muita identificação, mesmo sem eu contar, né? Da história da Frida, assim. Eu e meus periquitos, 2 Fridas, A Coluna Partida, Árvore da Esperança, Raízes e Pensando na Morte. Essas foram as obras mostradas aos pacientes. Em geral, conversar sobre elas era falar sobre os próprios sentimentos. Quando a gente entra no processo de terapia, acontece muito da gente às vezes ter resistência, né, em falar sobre certas coisas, né. Nas obras, por exemplo, eles verbalizavam: ela parece que está triste, né, eu me identifico com ela. Então era a forma deles, ao falar da obra, falar deles mesmos também. E as obras faziam eles lembrarem de coisas tanto da história de vida deles, quanto falar como foi difícil receber um diagnóstico, falar do medo de morrer também, né? Porque a gente sabe que uma doença crônica, uma doença como câncer, traz muitos medos, né, em relação a isso. Traz muitas perdas também, simbólicas e concretas, no sentido de ter que deixar de trabalhar, né? Perder, às vezes, vínculos, né, com outras pessoas. Muda a relação familiar, muda as relações amorosas dessas pessoas. Então, assim, elas passam muito mais tempo no hospital do que em casa. A maioria das pessoas que a gente recebe no HC são pessoas de outras cidades, em que passam muito tempo aqui, né? Então isso mobiliza tanto o paciente quanto a família dele, né, o tratamento. Então, com a arte, eles puderam expressar um pouco de como é difícil conviver com essa doença e dos desejos que eles tinham em relação ao futuro, dos medos, dos anseios, né? E também das alegrias da vida também, assim. E é muito importante que a gente possibilite essas pessoas a expressarem esses sentimentos, porque vai ajudar tanto na elaboração quanto no tratamento, né? A arte, às vezes, ela tem esse poder de a gente se identificar com ela, né? No dia a dia mesmo, às vezes a gente escuta uma música para desestressar, né? Ver um filme, então às vezes tem aquela coisa que está ali na arte, às vezes a gente se identifica com aquilo e ajuda a gente em alguns momentos da vida, né? Então, como poderia ser isso na terapia, né? E que isso, na minha pesquisa e no meu dia a dia, mostra um instrumento muito, muito forte, muito potencializador, assim. Bacana mesmo essa pesquisa, né? Bem interessante. Lembrando que a reportagem foi feita antes da pandemia, por isso que o pessoal tá sem máscara. Bom, o Mundo UFG de hoje fica por aqui. Agradeço imensamente a sua presença. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.